Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha a qualquer momento e ao vivo a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral, manhã com 12 processos na pauta. E quem nos ajuda a entender esses processos é o advogado Alex Ladislau. Tudo bem, doutor Alex? Bom dia. Tudo bem, Paulo. Bom dia. Bom dia aos telespectadores da TV Justiça. Aproveitou o recesso? Graças a Deus. Deu uma descansada. Vamos lá agora? Vamos. Bom, o item que abre a pauta de hoje é a análise da lista tríplice para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Pará. A lista já passou pelo TRE, está no TSE e daqui segue para a Presidência da República. É isso mesmo, doutor Alex? Qual que é o papel do TSE nesse caso? O TSE, na realidade, Paulo, ele faz uma análise dos documentos, das incompatibilidades, se existirem, é um checklist. Estando tudo correto, o relator apresenta o seu voto, aprovando a lista tríplice, submete ao colegiado. O colegiado, normalmente, com esse voto favorável, ele aprova a lista tríplice. Essa lista tríplice é enviada ao governo, ao executivo, né? Primeiro para o Ministério da Justiça, depois para a Casa Civil e aí sim para a Presidência da República, que escolhe um dos 3 nomes para que componha o Tribunal Regional, nesse caso aí, eleitoral do Pará. Ok, bom, o item seguinte da pauta discute inelegibilidade. Caso que chega de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para definir a situação do ex-vereador Pablo Melo. Pablo Melo é filho do prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e é esse parentesco que motiva o debate. Você vê os detalhes aí na tela para acompanhar junto aqui com a gente. O TRE gaúcho barrou a candidatura e o ex-vereador recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral. Explica para a gente primeiro, doutor Alex, o que o TRE entendeu e que caso, explica esse caso é importante. Esse caso é interessante porque pelo grau de parentesco, os filhos de prefeitos, né, de governadores e presidentes, eles têm a impossibilidade de concorrer ao pleito. Mas existe uma exceção. E essa exceção ao artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, ela se dá quando o candidato é eleito junto com o pai. Então, por exemplo, nesse caso, na eleição de 2020, o Pablo foi candidato a vereador, o pai candidato a prefeito, o pai foi eleito prefeito, mas o Pablo ficou como suplente de vereador no município de Porto Alegre. E durante esse período do mandato, de 2020 a 2024, o Pablo exerceu a função de vereador, né, suplente convocado, só que não exerceu o tempo integral. Ele exerceu alguns períodos, né? Porque um dos vereadores foi alçado a secretário do município e ele ocupou uma cadeira. Uma cadeira. Aí a discussão nesse caso ela é interessante porque existe um precedente do Tribunal Superior Eleitoral, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no caso lá da Bahia, Nazaré, na Bahia, onde o ministro Alexandre e o tribunal entenderam que o vereador suplente que exerce o cargo, no caso da Bahia, o tempo integral, ele passa a ter o direito também de ter essa exceção do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Nesse caso específico, a discussão foi exercido 3/4 do mandato. Quem exerce metade do mandato, 3/4 do mandato ou 1/3 do mandato, também tem direito a essa exceção à regra da Constituição? Então, isso é a análise que o colegiado vai ter que analisar. O Ministério Público, no Tribunal Superior Eleitoral, entende que não se amolda ao caso de Nazaré na Bahia, né? Então, entende que essa exceção ela precisaria ter esse tempo integral. Aí vai ficar na relatoria do ministro André Mendonça, submetendo aí o seu voto ao colegiado e ver qual vai ser o entendimento da Corte, se o Pablo pode ou não. Ele não está no mandato, tá? Os votos dele não foram contabilizados, foi uma votação muito boa. Ele teria voto, né? Ele teria voto para ser eleito. Mas o TRE não permitiu. Não permitiu. Inclusive, quando você entra no DivulgaCand, você vê lá candidato não eleito, inelegibilidade constitucional. Se o tribunal entender que essa exceção, que já foi considerada no caso
Nazaré, na Bahia, ela se amolda ao caso do Pablo, ele vai poder assumir como vereador, como também os votos que ele obteve vão contar para o seu partido, o MDB, e aí talvez haja até uma modificação na composição da Câmara de Vereadores do município de Porto Alegre. O que significa, então, que essa decisão que a gente acompanha daqui a pouco no TSE pode reverter a eleição lá em Porto Alegre. Com certeza. Na Câmara, sim, mudar as posições, as quantidades de vereadores que cada partido tem lá. E até por isso, né, o partido MDB tem interesse, né? Porque ele quer os votos. O MDB entrou com pedido de participação de interessado, foi deferida ainda no TRE e faz parte do processo aí como terceiro interessado. Agora, outro ponto importante, doutor Alex, essa discussão só existe porque o Pablo chegou como suplente e assumiu durante o mandato, não é isso? Se ele tivesse sido eleito, tivesse voto suficiente para ocupar uma cadeira primeiramente, o pai dele seria prefeito, ele vereador, e ele poderia ter concorrido normalmente. Não teria nem questionamento, né? Nós temos o caso de um presidente da República, que os filhos foram eleitos deputados e que em seguida também foram candidatos e não teve nenhum questionamento, porque realmente é uma exceção à regra da Constituição, porque entende-se que não é o pai que tem o poder, que quer escolher um filho que nada fez para ser, na realidade eles foram eleitos ao mesmo tempo, então ele tem também aí a sua parcela de carisma, de serviços prestados à sociedade. Bom, a gente vai para mais um processo, seguindo a pauta aqui, o processo seguinte, que é o terceiro da pauta dessa manhã, é sobre registro de candidatura. A gente sai ali de uma inelegibilidade para um registro de candidatura, um recurso com origem na cidade baiana de Apurema, que coloca ali frente a frente a coligação Apuarema, no caminho certo, que foi derrotada nas eleições passadas, e Raul Fernandes de Oliveira, que foi eleito vice-prefeito na cidade. Os detalhes aí na tela também para você. O que a coligação argumenta aqui no TSE? Que recurso é esse, doutor Alex? É interessante, Paulo, notar que aqui também se trata de um caso de inelegibilidade. Só que naquele primeiro caso, inelegibilidade por parentesco e aqui uma inelegibilidade por improbidade dolosa, né? A coligação alegou que o vice-prefeito Raul Fernandes de Oliveira tinha uma condenação em uma ação de improbidade administrativa com dolo e essa condenação, inclusive, já tinha transitado e julgado. O MP da primeira zona, lá da zona eleitoral, entendeu que, pelo indeferimento do registro, que foi seguido pelo juiz. No Tribunal Regional, o Ministério Público de segundo grau também entende que era caso de inelegibilidade, só que o tribunal, por unanimidade, reconheceu a ausência de enriquecimento ilícito. Então, não basta só a conduta dolosa improba, mas precisava que essa conduta dolosa improba tivesse conjugada com uma inelegibilidade. E o Tribunal Regional defere o registro de candidatura, indeferindo a IRC, né, a ação de impugnação por inelegibilidade. Vem para o Tribunal Superior Eleitoral. Antes disso, ele participa do processo normalmente, então, e é eleito. E ganha. Está no ganha poder. A eleição. Assumiu como vice-prefeito, né? O impugnado aqui é o vice-prefeito, assumiu normalmente. O Ministério Público no Tribunal Superior Eleitoral entende que houve uma intempestividade no recurso. Então, essa questão, ela passa por uma questão preliminar. O recurso foi dentro do prazo ou não? Entende o Ministério Público, inclusive dá o parecer somente com relação à preliminar de intempestividade, que é prejudicial. Nem se analisa se é ou não caso de enriquecimento ilícito ou não. E o processo da relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira vai ser submetido à corte logo a pouco, para que possa analisar se existe essa inelegibilidade. Existindo essa intempestividade, nem se analisa se há a inelegibilidade ou não. Ok, bom, mais um caso que a gente acompanha em instantes aqui ao vivo na TV Justiça, direto do Tribunal Superior Eleitoral, e a gente segue destrinchando a pauta e volta a falar de inelegibilidade. É o quarto item, processo de Camaragibe, Pernambuco, que chega ao TSE aqui em Brasília, item 2 da pauta também discute inelegibilidade, a gente lembrava há pouco, né, mas por grau de parentesco, é o caso lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já este caso, que a gente explica a partir de agora, envolve desincompatibilização, mais um recurso, esse da coligação União e Trabalho contra Diego Cabral, que foi eleito prefeito de Camaragibe.
é diferente desses casos que a gente já falou aqui anteriormente? Aí uma outra inelegibilidade. As pessoas que exercem cargos públicos para concorrer a uma eleição, eles dentro de um prazo, dependendo de cada cargo que ele vai concorrer, eles precisam se desincompatibilizar. No caso aqui, o Diego exercia o cargo de secretário de Serviços Públicos do município de Camaragibe. E, efetivamente, legalmente, documentalmente, se desincompatibilizou dentro do prazo legal. Mas a acusação aqui, Paulo, ela fala sobre desincompatibilização e exercício de fato. Então, a acusação é de que, embora ele tenha deixado o cargo de secretário, ele continuou dando as ordens na secretaria e continuou fazendo todas as ações de secretário municipal do município de Camaragibe. O juiz da primeira instância entendeu que existia, sim, exercício irregular do cargo de secretário, ainda que de fato. No Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público se manifesta concordando com a sentença da inelegibilidade, mas o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade, reforma a sentença, entendendo de que não há provas robustas que justifiquem o indeferimento do registro. Vem para o Tribunal Superior Eleitoral, através de recurso especial, o Ministério Público no TSE entende pelo provimento do recurso, ou seja, reformando a decisão do TRE e declarando a inelegibilidade do prefeito. E agora está sob a relatoria do ministro Floriano e que vai submeter à corte para analisar se existe ou não elementos para indeferir o registro de prefeito eleito e empossado no exercício do cargo também. Eu tenho umas dúvidas, vou voltar aqui, doutor Alex. Lá no comecinho do processo, o tribunal, a justiça entendeu que houve uma desincompatibilização, mas só no papel, não de fato, por isso foi negado. Essa é a alegação da acusação, de que ele se desincompatibilizou, ou seja, se exonerou do cargo dentro do prazo legal, mas que continuou a exercer as funções de secretário. O juiz entendeu assim, o Ministério Público de primeiro grau entendeu assim. Quando chega no tribunal, o tribunal entende que essa alegação é desprovida de provas robustas capazes de acatar essa tese e reforma a decisão do juiz e defere o registro. E esse termo, né, que você usa, provas robustas, isso é importantíssimo nesse caso, né? É importante, porque você está tirando um mandato conferido pelo povo através do voto popular. Então, esse caso tem que ter elementos, não é só, ele postou no Instagram, não, tem que ter elementos de que efetivamente ele estava exercendo o cargo ilegalmente. Aí chega aqui no TSE para o TSE também definir isso, se as provas são ou não de fato robustas. E uma questão interessante, como nós estamos falando de um recurso especial, ele não pode necessariamente analisar as provas, porque seria rever provas e existe o impedimento do Tribunal Superior Eleitoral fazer isso. Mas ele vai analisar dentro do cotejo analítico do acórdão se existe ali elementos ou não para manter o indeferimento do registro ou o deferimento do registro. A gente está falando aqui da pauta, né? A pauta tem 12 processos, daqui a pouco a gente acompanha ao vivo aqui na TV Justiça, e esses processos que a gente falou por enquanto são todos de 2024, são muito recentes, eleições aqui de outubro do ano passado. Isso é muito interessante, Paulo, analisar, porque veja que nós falávamos num programa anterior do ano passado de que existia uma determinação da presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, para que fossem julgados os processos da eleição de 2020. No meio do ano passado, tinham processos da eleição de 2020 que poderiam modificar a composição política do município que não tinham sido julgados. E aí passou, e dia 31 de dezembro terminou, começa um novo mandato. Nós estamos em fevereiro, na segunda sessão, após o recesso, onde já estão sendo analisados processos da eleição de 2024 e processos importantes que podem mudar o prefeito de uma ou 3 cidades que nós estamos falando aqui, o prefeito ou o vice-prefeito de 3 cidades. Então, isso mostra que essa gestão está preocupada com a celeridade da Justiça Eleitoral para que possa ter uma determinação do que está realmente, quem que vai comandar o município pelo período dos próximos 4 anos. Vou aproveitar aqui, doutor Alex, enquanto a sessão não começa lá no Tribunal Superior Eleitoral, para lembrar as pessoas que nos acompanham, né, que acompanham aqui a TV Justiça, que existe agora, desde agosto do ano passado, um aplicativo importante da TV Justiça, que é o TV Justiça Mais. Ele é de graça, pode ser baixado
para iOS e também para Android, e ele tem lá jornalismo, programas ao vivo, debates ao vivo, documentários, educação, tem de tudo um pouco para você que gosta aqui da discussão da TV Justiça. Então, baixe o aplicativo e aproveite. Também tem a programação ao vivo, né? Você pode nos acompanhar também ao vivo pelo celular. É o aplicativo TV Justiça Mais de graça, pode ser baixado a qualquer momento. Baixe, portanto, o aplicativo. Então, voltando para a pauta aqui, doutor Alex, a gente tem processos, né, que serão julgados em lista e tem também 2 casos ali de propaganda política antecipada. Eu também queria conversar com você sobre isso. São casos que podem não mudar a eleição, porque os anteriores podem mudar a eleição, mas que podem servir de exemplo, né? Na realidade, a propaganda antecipada, ela é culminada com multa. Dependendo da quantidade de propaganda antecipada, ela pode até gerar uma inelegibilidade futura, né? Então, nós estamos falando de processos que precisam ser julgados também da eleição de 2024, ou seja, nós não estamos tratando de situações de eleições muito passadas, estamos falando da recente, a última eleição que nós tivemos. E que pode aí ser educativo com relação à multa, punitivo também, e que pode até mudar o cenário político das eleições futuras, se tiver aí alguma inelegibilidade alegada para ser imposta ao que praticou essa propaganda antecipada. Então, mais uma vez, aí, parabéns ao Tribunal Superior Eleitoral pela agilidade de estar colocando a pauta acelerada para que os processos de 2024 sejam julgados com antecedência. São 2 casos, os 2 da relatoria da ministra Isabel Galotti. Bom, vou mudar um pouquinho aqui de assunto porque o título de eleitor é cancelado se você não votar e não justificar a ausência por 3 eleições seguidas ou ainda não atender a uma convocação da Justiça Eleitoral. E a repórter Mariana Fabre explica que é simples regularizar. Basta consultar e pagar as multas pela internet. O primeiro passo é justamente verificar sua situação eleitoral. Ao acessar o site tse.jus.br, no canto direito da página você encontra a opção Situação Eleitoral. Aí é só informar seu nome, CPF ou título eleitoral e consultar. Se não tiver pendências, tudo certo. Mas se descobriu que está com alguma multa a pagar, é só escolher a forma de pagamento, que pode ser por Pix, cartão de crédito ou boleto. E olha só, também dá para conferir e pagar pelo aplicativo e-Título, que é gratuito e está disponível para os sistemas iOS e Android. Você vai em Mais opções, ali embaixo, no canto direito da tela inicial. Depois, clique em Pagar multa eleitoral. Se não tiver multa, vai aparecer que a sua situação está regular. Se tiver, o aplicativo vai indicar as mesmas opções de pagamento: boleto, cartão ou Pix. Pronto. Mas se você for do time que prefere o atendimento presencial no cartório eleitoral, não esquece de levar um documento oficial com foto. Lá você vai receber uma guia para pagar a multa. É simples regularizar, né, doutor Alex? Às vezes as pessoas acham que é um processo complexo, que é caro. Não é. É um processo muito simples. Pode ser feito pela internet, pode ser feito presencialmente. A ministra Carmen Lúcia, na abertura agora do ano judiciário, né, de 2025, segunda-feira agora, a ministra enfatizou muito a questão da democracia brasileira, da defesa da democracia brasileira, e votar, participar desse processo é defender a democracia brasileira. Além de votar, né, da democracia, assim, o pessoal acha que a multa é um valor muito irrisório, né? Então, eu vou pagar a multa, mas existem outras consequências, Paulo. Para quem não vota ou fica, você disse, o título pode ser cancelado. Você, para tirar passaporte, você precisa da quitação eleitoral. Quando você passa no concurso público, você precisa de comprovar a quitação eleitoral. E, às vezes, se você deixar isso para ser resolvido quando você precisar, se for tirar o passaporte, você pode ser que não dê tempo, né? Às vezes parece uma viagem, uma oportunidade de estudo, de trabalho ou de conhecimento, e você ficar impedido porque você não está regular com a Justiça Eleitoral. Então, nós falamos aqui ano passado dos prazos que tinha para regularização anterior, e agora que todos esses prazos passaram, a matéria fala quais são os critérios que são utilizados. Então, nós recomendamos que todas as pessoas tenham a sua quitação eleitoral, porque você não sabe o que pode surgir de oportunidade para você no futuro breve, e que você vai precisar dessa quitação eleitoral para um passaporte, para um concurso público
ou para um emprego público. Então, recomendamos que isso seja feito. E o exercício democrático, assim, não é essa obrigatoriedade, apesar da multa ser pequena, ela é mais de educação, para as pessoas aprenderem a votar. Mas eu, por exemplo, eu voto desde a primeira vez, quando eu tinha 16, 17 anos, e eu continuei votando, eu gosto de votar. E muitas pessoas gostam. Às vezes a gente vê pessoas na fila de 80 anos. Meu pai, com 92 anos, fui com ele votar esses dias na eleição municipal, porque as pessoas gostam daquilo, né? Então, essa obrigação, ela veio mais como, assim, para ensinar as pessoas que passaram tantos anos sem votar que é bom comparecer às urnas e escolher o seu candidato. Eu também sempre votei e faço questão de votar, acho importantíssimo participar desse processo. Bom, a gente vai ao vivo agora ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral, a gente já vai ver a corte aí composta, presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, já aguardando. Vamos até lá começar ao vivo. Podemos nos assentar. Declaro aberta nesta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, a sessão deste Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores membros deste Tribunal Superior, o ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, o ministro André Mendonça, a senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares. Cumprimento o senhor vice-procurador-geral da República, doutor Alexandre Espinosa. Cumprimento o nosso diretor-geral do TSE, doutor Miguel Piazzi. Dou início à sessão administrativa, cumprimentando ainda os senhores advogados, todos que nos assistem, senhores servidores. Apregou para julgamento nesta sessão administrativa a lista tríplice número 0613-447, procedente de Belém, no Pará. O interessado é o Tribunal Regional Eleitoral, como advogados indicados Tiago Nasser Sefer, Rafael Fecuri Nogueira e Emanuel Pinheiro Chaves, relatado pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará para provimento do cargo de juiz titular da classe de advogado. Ministro Floriano, Vossa Excelência, com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, em nome de quem cumprimento os demais ministros e ministra corregedora, senhor diretor geral, doutor Miguel Piazzi, subprocurador eleitoral Alexandre Espinosa, senhores advogados, senhoras advogados. Aqui trata-se de uma lista tríplice para preenchimento de vaga de juiz titular na classe de jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, decorrente do término do primeiro biênio de Rafael Fecuri Nogueira, que ocorreu em 15 de 12 de 24, e esta lista é composta pelos advogados indicados Tiago Nasser Sefer, Rafael Fecuri Nogueira e Emanuel Pinheiro Chaves. A assessoria consultiva se manifesta no sentido de que todos os advogados indicados preenchem satisfatoriamente os requisitos objetivos descritos na Resolução 23.517, ressalvando-se a necessidade de exame pelo colegiado dos processos judiciais, respectivamente judiciais e disciplinares, em face dos doutores Emanuel Pinheiro Chagas e Rafael Fecuri Nogueira, os quais são objeto de impugnações oferecidas em seu desfavor. Em relação às impugnações em desfavor de Emanuel Pinheiro Chaves, foi apontada a existência de ação penal movida em desfavor do advogado pela suposta prática do crime previsto no artigo 89 da Lei 8666/93. A prática em tese do crime previsto nesse dispositivo legal é um fato grave o suficiente para macular a idoneidade moral do advogado, indicado em lista tríplice, e trago aqui dois precedentes, um do ministro Edson Fachin e outro do ministro Herman Benjamin. O fato
reconhecido de não ter havido o recebimento da petição inicial não impede por si só o reconhecimento do não preenchimento do requisito de idoneidade moral, haja vista a jurisprudência desse tribunal, e cito aqui acórdão de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Tendo em vista a existência de ação penal em desfavor do indicado, cuja denúncia ainda não foi recebida e na qual é atribuída a prática de fato grave, burla a exigência de licitação fora das hipóteses previstas em lei, é inviável a permanência do candidato na lista tríplice. Em relação ao indicado, ao listado Rafael Fecuri Nogueira, a impugnação traz em desfavor do advogado a existência dos seguintes feitos: uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça e pedidos de avocação referente no âmbito do TRE Pará, referente a 2 recursos especiais. A reclamação proposta perante a Corregedoria Geral de Justiça Eleitoral sobre a suposta morosidade na condução de outros processos e um processo em trâmite perante a 3ª Vara do Juizado Especial Cível. A reclamação disciplinar interposta junto ao Corregedor Nacional de Justiça, acabou por ser arquivada sem a imputação da irregularidade ou de infração disciplinar ao indicado, embora com determinação de ajustar sua conduta em razão do exercício da magistratura eleitoral, ou seja, a vedação em sua atividade empresarial, da utilização do cargo de juiz eleitoral para autopromoção e venda de livros e apostilas, de modo que não se verifica mácula, nesse caso, tendo em vista o arquivamento pelo órgão correcional da Justiça, mácula que impeça integrar a lista. De outro lado, a vocação de um processo e seu apenso pela presidência do tribunal, no qual o indicado exercia até dezembro a magistratura eleitoral, por alegação de excesso de prazo regimental para julgamento, apesar da excepcionalidade da medida, tampouco é suficiente para macular a idoneidade moral ou ser óbice à manutenção do indicado. A reclamação sobre a demora demasiada na devolução do voto vista, referentes ao embargo de declaração, também foi arquivada em virtude da desistência das partes reclamantes. Por fim, a existência de ação judicial civil, na qual o advogado indicado em lista tríplice no polo passivo, que não teve posicionamento desfavorável ao demandado, não é suficiente por si só para macular sua idoneidade moral. Trago também precedentes. Diante do que foi exposto em fundamentação ao meu voto, voto pelo retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará para a substituição do advogado Emanuel Pinheiro Chaves, mantendo-se as demais indicações. É como eu voto. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator, portanto, vota no sentido de determinar o retorno ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará para a substituição do advogado Emanuel Pinheiro Chaves, mantendo-se as demais listas. Ministra Isabel. Bom dia, senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas, Ministério Público, advogados, servidores e demais que estão presentes. Eu peço licença para, caso algum colega que vote antes de mim não deseje fazê-lo, pedir vista antecipada. Dados os senhores ministros, se aguardam. E, portanto, proclamo o resultado provisório que o tribunal, após o voto do ministro relator Floriano de Azevedo Marques, que determinava o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará para a substituição do advogado Emanuel Pinheiro Chaves, mantendo-se as demais indicações, antecipou o pedido de vista, a ministra Isabel Galotti aguarda os demais. Eu agradeço a presença do nosso diretor-geral, declaro encerrada a presente sessão e, de imediato, convido o senhor secretário João Paulo Oliveira para tomar assento no plenário. Abro, portanto, a sessão jurisdicional e solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 4 de fevereiro de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, Dias Toffoli, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Ausência justificada do senhor ministro André Mendonça.
Às 19h14 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 5 processos e a sessão foi encerrada às 19h39. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, retificação, anotação a fazer sobre a ata, não havendo, declaro aprovada. Apregou para julgamento a agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-130-21, procedente de Porto Alegre, relatado pelo eminente ministro André Mendonça. São agravantes Pablo Sebastião Andrade de Mello e o Movimento Democrático Brasileiro Municipal, e agravados Jefferson Henrique Aguiar Pereira e Mauro Roberto Pinheiro. Esses agravos são interpostos contra a decisão pelo qual foi mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral reformando a sentença e indeferindo o requerimento de registro de candidatura a cargo de vereador nas eleições de 2024. Eminente ministro André Mendonça, com a palavra. Agradeço, senhora presidente, a quem saúdo e cumprimento também os eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados e advogadas e aqueles que nos acompanham. Senhora presidente, eu já havia compartilhado com os eminentes ministros o meu voto, assim farei a leitura da ementa e me colocando à disposição dos eminentes ministros também para qualquer esclarecimento que julguem pertinentes. A questão envolve as eleições de 2024, agravos regimentais em recursos especiais eleitorais. A matéria se refere a requerimento de registro de candidatura de vereador que teve o registro indeferido na instância ordinária, com base no artigo 14, parágrafo 7 da Constituição Federal, por ser o seu genitor prefeito. A ressalva da parte final do referido dispositivo constitucional não se aplica aos suplentes. O exercício transitório do mandato por licença do titular é uma circunstância que não altera o quadro jurídico, exceção que deve ser interpretada restritivamente. Dissídio jurisprudencial não configurado e ausência de semelhança fática com o precedente citado. Aproveitamento dos votos é uma matéria que não foi pré-questionada. Assim, eu conseguindo minha posição pela manutenção do aresto regional e a decisão agravada na qual, aplicadas as súmulas 28, 30 e 72 do TSE, portanto, pela negativa de provimento, de modo mais detalhado na ementa, como justificativas para essa posição, as causas de inelegibilidade de natureza constitucional não se sujeitam à preclusão, razão pela qual, mesmo que ausente impugnação perante o juízo de primeiro grau, podem ser suscitadas nas razões do recurso interposto contra a sentença de deferimento do requerimento de registro de candidatura. Súmula 11 do TSE e artigo 57 da Resolução 23.609 de 2019 do TSE. A ausência, portanto, de nulidade processual decorrente da suposta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e do juiz natural. Prejuízo, assim, não demonstrado. 2. Os institutos da substituição e da sucessão não se confundem. O exercício provisório do mandato pelo suplente na condição de substituto não afasta a causa de inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. 3. É reiterada a jurisprudência deste Tribunal Superior que, abro aspas, os suplentes, enquanto ostentarem esta condição, não são titulares de mandato eletivo e, por essa razão, não se lhes aplica a exceção prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Cito aqui os precedentes de relatoria dos ministros Marcelo Ribeiro, Fernando Neves, Gilmar Mendes e Félix Fischer. 4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte,
atrai a incidência do enunciado 30 da súmula do TSE. Precedente firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em razão das peculiaridades do caso concreto, não se sobrepõe à orientação adotada como regra no âmbito desta Corte. O julgado paradigma citado nas razões recursais, qual seja o agravo regimental no RESP eleitoral 0600-441-91 da Bahia, tendo como redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, teve como norte a premissa de que, naquela situação, a perda do cargo do parlamentar substituído estaria caracterizada, embora não declarada, o que alçou a então suplente a condição de titular do mandato eletivo, descaracterizando, por isso, naquela situação, a inelegibilidade em questão. A tese recursal, não debatida na instância ordinária, carece de pré-questionamento e não comporta enfrentamento pela primeira vez na instância especial, conforme súmula 72 do TSE. Por isso, eu voto para que os agravos regimentais tenham o seu provimento negado, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro André Mendonça. O ministro Floriano de Azevedo Marques antecipa pedido de vista. Acho que se confirma, não é isso, ministro? Exato, senhora presidente. Pois não. Eu indago dos senhores ministros que votariam antes, especialmente a ministra Isabel Galotti e o ministro Antônio Cássio, se aguardam. Os demais também, ministro Cássio, ministro Ramos Tavares. Eu também aguardo e proclamo o resultado que, após o voto do eminente ministro, o relator André Mendonça, que negava provimento aos agravos internos, antecipou o pedido de vista. O ministro Floriano de Azevedo Marques, aguardam os demais. Ministro Floriano de Azevedo Marques, eu apregou para julgamento o agravo da relatoria de Vossa Excelência, o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-140-39, procedente de Camaragibe, Pernambuco. Este processo tem como agravante coligação União e Trabalho e agravado Diego da Rocha Cabral. É um agravo interposto contra a decisão pelo qual foi reformado parcialmente o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, afastando multa processual aplicada em embargos, mantendo-se o deferimento do registro de candidatura ao cargo de prefeito, e isto às eleições de 2024. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Como dito, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco deferiu o requerimento da candidatura do agravado ao cargo de prefeito do município nas eleições de 24, não reconhecendo a alegada ausência de desincompatibilização de fato, em desacordo com o artigo 1º, 3b, 4, combinado com o artigo 1º, inciso 4º, a linha A da Lei Complementar 6490. Manejado o recurso especial, a ele foi negado seguimento em razão da incidência das súmulas 24 e 30 deste tribunal, bem como a inocorrência da ofensa ao artigo 489, combinado com 1022 do Código de Processo Civil. Passo à análise do agravo regimental, primeiro em relação à inocorrência de ofensa aos dispositivos citados do Código de Processo Civil. Não houve omissão no acórdão de origem, dado que nele constam os elementos fáticos considerados para o julgamento e as razões pelas quais se confundiu pelo acolhimento do recurso eleitoral e pelo afastamento da tese de desincompatibilização de fato, não se evidenciando a nulidade do acórdão regional embargado naquela instância. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o vício de omissão é aquele advindo do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da controvérsia, não sendo cabíveis embargos para provocar novo julgamento ou modificar o entendimento do julgador. Trago aqui um precedente de relatoria do ministro Raul Araújo. Incide, agora em relação à súmula 30, incide a súmula tal diante da harmonia do acórdão regional com a jurisprudência desse Tribunal Superior, no sentido de que não basta a alusão de que o candidato tenha contribuído para realizar determinado serviço público ou a existência de interação com munícipes acerca de obras realizadas e de perspectivas
de conclusão para que se reconheça uma continuidade fática do exercício da função de secretário, da qual se afastou para a disputa nos cânones determinados pela legislação. Tais circunstâncias representam a divulgação de suas próprias aptidões e pretensões, ou seja, manifestação de natureza política eleitoral, e eu trago aqui precedente. No caso análogo ao presente, esta Corte Superior assentou que o conjunto das referidas ações, por si só, corresponde a atos de campanha e não permite concluir pela ausência de desincompatibilização de fato. Abro aspas, em caso de dúvida razoável da melhor interpretação de direito posto, vigora na esfera peculiar do direito eleitoral o princípio indúbio pro sufrágio, segundo o qual a expressão do voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral passiva merecem ser prioritariamente, tuteladas pelo Poder Judiciário, acórdão de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. A orientação jurisprudencial predominante nesta Corte Superior é no sentido de que as normas delineadas na lei de inelegibilidade, por serem de ordem restritiva, também devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se incorrer em indevida analogia, desnaturando o comando legal, esse acórdão de relatoria do ministro Raul Araújo, e, no mesmo sentido, o acórdão do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho. Em relação à súmula 24, a revisão da conclusão alcançada pelo TRE de Pernambuco, a fim de se reconhecer que o candidato ostentava concretamente a condição de secretário municipal, como executor de obras de serviço público após o afastamento formal, esbarra no óbice do enunciado sumular 24 dessa Corte Superior, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental. Eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, relator, nega provimento ao agravo regimental. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento as listas, 4 listas desta pauta. Elas foram afixadas, como sempre, no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados na internet. E o apregou para julgamento a lista número 1, relatada pelo eminente ministro André Mendonça. Há 3 processos, que são embargos de declaração, e o ministro relator vota no sentido de rejeitá-los. E eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração da lista número 1 nos termos do voto do relator. Lista número 1 da relatoria da eminente ministra Isabel Galotti. É uma lista com 2 processos, agravos regimentais. No agravo em recurso especial eleitoral número 0600-047-09, procedente de Ubatuba, e no recurso especial eleitoral número 0600-062-34, procedente de Jequiá, da Praia. A eminente ministra nega provimento aos agravos internos e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Lista número 1, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, da qual consta o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-362-94, procedente de Apurema, na Bahia. O ministro relator não conhece do agravo e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Lista número 1 de relatoria do ministro Ramos Tavares. Há 3 processos, que são agravos regimentais. No recurso especial eleitoral número 0600-125-91, procedente de Xinguara, no Pará. No recurso especial eleitoral número 0600-206-05, procedente de Porto Mauá, Rio Grande do Sul. E no recurso especial eleitoral número 0600-064-19, procedente de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. O eminente ministro relator nega provimento aos agravos e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Eu indago dos senhores ministros se há alguma matéria urgente ou posta em mesa para que possa ser conhecida e julgada. Não havendo nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, eu agradeço a presença de todas as pessoas, desejo um excelente dia e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. Você pode acompanhar ou rever a programação da TV Justiça. Basta baixar o aplicativo TV Justiça Mais. O app é de graça.
Perdeu algum trecho da sessão do plenário? Quer ouvir de novo um voto específico do ministro? É fácil. Com o aplicativo TV Justiça Mais, você consegue ver na palma da mão, com o seu celular, as sessões ao vivo. Tem ainda o link das sessões gravadas. Os vídeos estão em ordem. Julgamentos mais recentes para os mais antigos. Cada vídeo tem a íntegra da sessão, desde 2020. O conteúdo vem sendo atualizado diariamente com as sessões mais antigas. No canto direito da tela, embaixo, dá para pesquisar na lupa o número do processo, o nome do ministro, programa ou tema. O serviço de streaming tem um ícone só para as sessões históricas da Suprema Corte, porte da maconha para uso pessoal, pesquisas com célula-tronco, união homoafetiva, programas, documentários e as aulas da TV e Rádio Justiça também estão no aplicativo. Quem ainda não tem, é só baixar na Apple Store ou na Play Store. O TV Justiça Mais foi lançado em agosto de 2024 e é coordenado pelo Supremo e operado pela TV Justiça. Bom, o Direto do Plenário fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima sessão.